Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos dar continuidade ao nosso curso de Teologia Trinitária. Vamos apresentar hoje a primeira parte dos fundamentos bíblicos da Teologia Trinitária. Mas antes, invoquemos o auxílio divino. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Consagramos a Ti, ó Virgem Santa, o nosso coração, a nossa inteligência, todo o nosso ser, a nossa vida, a nossa missão. Te pedimos que Tu, com o Teu amor maternal, nos apresente ao Teu Filho Jesus e nos alcance as graças que mais precisamos para sermos fiéis ao nosso chamado. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, caríssimos alunos e alunas do nosso curso de Teologia Trinitária, nós vamos agora inaugurar o nosso segundo capítulo. É um capítulo denso, importante, fundamental, porque ele vai nos fazer colocar as bases bíblicas da nossa reflexão sobre o mistério da Trindade. E a primeira questão que nós gostaríamos de abordar é que, se é verdade, por um lado, que a Trindade se revelou no Novo Testamento, foi o Verbo encarnado que nos deu a conhecer o mistério da vida intratrinitária, esse mistério de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, mas um só Deus. Também nós podemos, apesar da nós devemos afirmar isso, sem dúvidas, mas nós devemos começar o nosso estudo olhando para o Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento, ele vai nos apresentar esse itinerário de um Deus unitrino que vai se revelando paulatinamente, amorosamente, respeitosamente. E aí, quando eu digo respeitosamente, eu me refiro respeitando os limites do homem e do seu povo, Israel. E nós precisamos investigar se no Antigo Testamento não existem vestígios, ou poderíamos dizer rastros, desse ser divino, uno e trino, ou da triunidade de Deus. É uma expressão que nós encontramos tanto nos textos do Ladária, quanto também num artigo que existe no Dicionário Crítico de Teologia, o artigo Trindade. O autor Volinsky, ele usa também esse termo, triunidade do Deus de Israel. Então é preciso olhar para o Antigo Testamento, é preciso investigar se no Antigo Testamento nós por acaso, já encontramos ou não certos elementos, certos vestígios, sinais, rastros de que o Deus de Israel é, na verdade, um Deus unitrino. Um só Deus em três pessoas. Bem, e aí gostaria aqui de citar um trecho da Dei Verbo número 15, que justamente
nos ajuda a entender a importância desse nexo entre o Antigo e o Novo Testamento. Cito: a economia do Antigo Testamento destinava-se, sobretudo, a preparar, a anunciar profeticamente e a simbolizar com várias figuras o advento de Cristo, Redentor universal, e o do reino e do seu reino messiânico. Mas os livros do Antigo Testamento, segundo a condição do gênero humano antes do tempo da salvação estabelecida por Cristo, manifestam a todos o conhecimento de Deus e do homem, e o modo com que Deus, justo e misericordioso, trata os homens. Tais livros, apesar de conterem também algumas coisas imperfeitas e transitórias, revelam, contudo, a verdadeira pedagogia divina. Por isso os fiéis devem receber com devoção estes livros que exprimem o vivo sentido de Deus, nos quais se encontram sublimes doutrinas a respeito de Deus, uma sabedoria salutar a respeito da vida humana, bem como admiráveis tesouros de preces, nos quais finalmente está latente o mistério da salvação. Então nós temos toda uma doutrina sobre Deus no Antigo Testamento, nos recorda o final desse parágrafo lido. E o Antigo Testamento é essa preparação, esse anúncio profético, muitas vezes uma preparação feita através de figuras, através de profecias, através de imagens do advento do Cristo e do seu reino. Então nós precisamos sim começar o nosso estudo da Sagrada Escritura, os fundamentos bíblicos da Trindade, olhando para o Antigo Testamento. Ladária escreve: o Antigo Testamento, de certo, não nos dá a conhecer Deus no mistério insondável da sua triunidade, mas não é alheio a ele. Se é verdade que ele não diz explicitamente o mistério da Trindade, pois isso fica reservado para o ápice da revelação em Cristo Jesus, ou seja, para a Boa Nova neotestamentária, É verdade que o Antigo Testamento também não está alheio a esta verdade. Porque o Deus que está dialogando com seu povo, se revelando, é já o Deus Trindade. Não se pode afirmar, sem o risco de um simplismo exagerado, inaceitável do ponto de vista teológico, que o Antigo Testamento revele apenas o Deus Uno e que o Novo Testamento aí sim revele o Deus Trino. Não se parece que às vezes, como as coisas são colocadas, o modo com o qual as coisas são colocadas, pode parecer que o Antigo Testamento apresenta um Deus Uno. É a revelação do quê? Da substância divina? E enquanto no Novo Testamento se revela o Deus Trindade, as três pessoas. Mas entendamos, a substância divina não é uma pessoa. Então, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, esse Deus que vai se revelando, ele vai se revelando como um ser pessoal. Ele vai falando ao seu povo, ele vai agindo com o seu espírito. Então a gente poderia pensar assim, é o Pai que vai se revelando através da sua palavra, o Verbo, enviando o seu espírito para assistir os seus eleitos, para que os seus eleitos mediadores conduzam o seu povo na direção da verdade,
E aí a gente pensa nos profetas, pensamos nos sacerdotes e também nos reis, como exemplos de figuras que Deus escolheu para conduzir o seu povo, uma espécie de mediação. Então, esse Deus que se revela no Antigo Testamento, ele não é um Deus apessoal, não se trata de uma revelação da substância divina. Deus está se revelando com o seu jeito de ser, com a sua fidelidade, com o seu amor, com a sua misericórdia, com a sua compaixão, com a sua paciência. Deus vai revelando os traços do seu próprio ser, da sua, entre aspas, personalidade, certo? Então é um tema muito interessante esse, o Deus que se revela ao longo do Antigo Testamento. E depois a gente deve recordar, né, que o Antigo e o Novo Testamento, eles estão em uma profunda unidade. Como diz também a Dei Verbo número 16, nós lemos um trecho do número 15, mas poderíamos ter lido o número 16. O Antigo e o Novo Testamento nos oferecem uma progressiva revelação de Deus, dirigida em um primeiro momento ao povo escolhido por Deus e, num segundo momento, em Cristo Jesus, numa revelação que é dirigida a todos os homens, a toda a humanidade. Então, nesse primeiro momento dos nossos fundamentos bíblicos, nós vamos olhar com atenção para o Antigo Testamento. O primeiro ponto que nós gostaríamos de destacar, seguindo o nosso manual Deus Unitrino, e aqui nesse ponto nós vamos seguir muito o manual também, né? Vamos colher muitos elementos do manual do cardeal Leo Sheftik, escrito em alemão, mas traduzido em língua italiana, com o título Il Dio della Rivelazione Dottrina di Dio, o Deus da Revelação, Doutrina sobre Deus, que é o segundo volume de uma dogmática católica, de uma coleção de dogmática, publicada pela editora da Universidade Lateranense. Esse volume foi publicado em 2011 e ele trata justamente da doutrina sobre Deus, do Deus Unitrino. Então, o primeiro ponto que a gente gostaria de tratar é esse, a unicidade de Deus. Ao longo do Antigo Testamento, Deus vai ajudando, né, o seu povo a percorrer o caminho de um caminho monoteísta, né? Ou seja, o seu povo que está numa realidade sociocultural, religiosa, politeísta. Nós temos um politeísmo no Egito, politeísmo na Mesopotâmia. Os cananeus são politeístas, os hititas são politeístas. Então, eles estão cercados por povos politeístas. E Abraão vem de uma realidade, escolhido por Deus, Abraão vem de uma realidade claramente politeísta. E Deus, então, ao chamar Abraão, ao lhe fazer uma promessa, ao lhe propor um caminho de fé, Deus convida Abraão e os seus filhos a percorrerem um caminho na direção desse entendimento, dessa compreensão teológica de que há um só Deus. O Deus de Israel é o único Deus, o verdadeiro Deus. Todos os outros deuses são falsos. São ídolos de pedra, de madeira, disso e daquilo. Mas há um só Deus. Porém, esse caminho é um caminho
aonde Deus vai passo a passo formando o seu povo com amor e paciência. E aí a gente precisa fazer algumas distinções aqui, importantes. Não podemos cair na armadilha de uma certa visão da história das religiões, em que se apresenta o monoteísmo como uma espécie de evolução natural do politeísmo. Nós falamos sobre isso na aula passada. Existem alguns autores que defendem que a história do homem, a história da religião humana, ela percorre etapas que são, digamos, que conduzem o homem a uma evolução religiosa. E de uma religião natural, de um animismo, se passaria então para um politeísmo, e do politeísmo a evolução daria um novo passo para o monoteísmo, e do monoteísmo depois a religiosidade humana provavelmente caminharia, segundo essas teses, para a superação da religião. A religião já não seria tão importante e essencial. O homem já poderia explicar as coisas fora do âmbito da religião. Então a religião vai sendo superada, mesmo na sua forma mais, entre aspas, evoluída do monoteísmo, né? O problema dessa tese é que deveria-se então, olhando a história, observar essa evolução do politeísmo para o monoteísmo em diversos locais. Entre os índios da América, entre as tribos da África, entre os grupos, as pequenas populações da Polinésia. Então, segundo essa tese, essa evolução, já que ela é natural, deveria acontecer, por assim dizer, em diversos lugares ao mesmo tempo, ou em um período próximo. O grande problema é que quando a gente olha para a história, a gente percebe que só aconteceu, né, em essa evolução de um politeísmo para um monoteísmo em um pequeno povo, pouco importante do ponto de vista sociocultural e religioso na sua época, um povo inicialmente formado por, vamos dizer, uma população nomádica ou seminomádica. Seminômades eles eram. Um pequeno clã, um pequeno grupo de homens, uma família que foi crescendo, e daí se chegou, vamos dizer, somente ali ao monoteísmo, sendo que esse povo explica essa passagem não como uma evolução natural, mas como uma revelação. Deus chamou o seu pai, patriarca Abraão, e a partir daí inaugurou uma história que passa pelos patriarcas, que vai até Jesus, uma história na qual o seu povo, com altos e baixos, foi percorrendo esse caminho de fé, de adesão ao único e verdadeiro Deus, o Deus de Israel. Certo? Então vejam, Abraão, que foi chamado, né, daquele ambiente que nós poderíamos situar ali na Mesopotâmia, né? Ele vem de um ambiente politeísta. Então, muito provavelmente, Deus, com muita paciência, vai formando Abraão para que ele compreenda que esse Deus que está dialogando com ele, que fez uma aliança com ele, que está alimentando uma amizade com ele, esse não é apenas um Deus entre tantos, não é apenas um Deus do Panteão,
O Pantheon é um termo que a gente usa para falar do lugar onde todos os deuses moram, ou para falar do conjunto dos deuses dentro de uma perspectiva socio-religiosa, tá bom? Então, é um caminho. E é ao longo desse caminho, o Léo Scheft que nos ajuda a entender que é preciso distinguir que muito provavelmente o povo não passou de um politeísmo para o monoteísmo assim, plapt-vlupt, né? Imediatamente, instantaneamente, mas ele foi sendo formado e passando, muito provavelmente, por uma etapa intermediária ou por etapas intermediárias entre o politeísmo e o monoteísmo. Porque quando eu falo monoteísmo, é uma concepção filosófico-religiosa muito, digamos assim, clara, de que só existe um Deus. Não existe outros deuses. E entre o politeísmo, essa ideia de que existem muitos deuses, deuses que eu conheço, deuses que eu não conheço, deuses que a gente cultua, deuses que a gente não cultua, que é, vamos dizer, a concepção religiosa mais comum, não só da época de Abraão, mas, digamos, ao longo de todo o período veterotestamentário, é a concepção religiosa mais comum em toda aquela meia-lua fértil, da Mesopotâmia ao Egito, passando lá pelo Planalto, né, dos hititas. Então, se passa para um monoteísmo, esse monoteísmo claro, bem rígido, né, de que só existe um Deus, é impossível, não tem outro Deus, não tem outros deuses. Então esse caminho, muito provavelmente, ele foi mediado por algumas etapas. E aí se fala, então, e a gente teria que explicar isso, e vamos explicar logo mais, aquilo que nós podemos apresentar como enoteísmo e monolatria. Então, provavelmente, Israel caminha de um politeísmo para um enoteísmo, aonde junto com o enoteísmo, vai se manifestando uma monolatria. Calma que a gente vai explicar. Até chegar realmente a toda a seriedade, com toda a clareza, a concepção monoteísta, em que não se aceita a existência de outros deuses. Então vamos explicar. Eis-nos aqui. Então, com esse esquema aqui, vamos tentar, digamos, explicar um pouco melhor esse itinerário de Israel. Então, a ideia que Léo Scheft nos apresenta é que Israel parte de uma experiência politeísta. Seus ancestrais são politeístas. Isso fica claro quando a gente lê textos, por exemplo, Deuteronômio 26, versículo 5 e os seguintes versículos, quando se fala que os ancestrais de Israel vêm da Mesopotâmia e de um contexto evidentemente politeísta, né? Lá em Josué 24, versículo 2, também se recorda que os ancestrais de Israel adoravam vários deuses, né? E Israel tem a convicção de que partiu de uma experiência de politeísmo na direção do reconhecimento de um só Deus, da existência de um só Deus, fez esse caminho, né, a partir do dom da revelação. Né? Deus foi se revelando, eu coloquei aqui em vermelho, revelação. Deus foi se revelando, e essa experiência aqui, né, que é uma experiência
sobrenatural, é uma experiência, né, de diálogo com Deus, uma experiência de comunhão com Deus, uma experiência baseada na noção de aliança, de berit, entre Deus e o seu povo, né? Essa experiência é essencial para Israel. Israel vai fazendo uma experiência com um Deus que fala e age na sua história. Um Deus que se revela através da palavra e também das suas intervenções concretas na história de Israel. Então, a revelação. E a gente colocou aqui em verde aquilo que seria, vamos dizer, essa etapa intermediária entre um politeísmo comum, né, no contexto de toda aquela região da meia-lua fértil, e o monoteísmo, ou seja, essa novidade, essa concepção extraordinária, diferente de todas as demais concepções religiosas do tempo, aonde um povo, um pequeno povo, que não é o mais poderoso do mundo, que não é, vamos dizer, o que mais se destaca do ponto de vista cultural, né, do ponto de vista geográfico do seu tempo, aonde um pequeno povo, né, se caminha na direção do monoteísmo, chega a uma perspectiva religiosa aonde se reconhece apenas um Deus, aonde se olha para os panteões estrangeiros e se vê, na verdade, uma grande mentira, né? No fundo, Israel reconhece que só há um Deus, esse Deus é o Deus de Israel. Isso seria a ideia do monoteísmo. Há um só Deus e ponto. E todos os outros deuses são falsos deuses, são mentiras, né? E nessa etapa intermediária nós teríamos então o que nós chamamos de enoteísmo e monolatria. O que seria o enoteísmo? O enoteísmo, ele continua, vamos assim dizer, ligado à noção do politeísmo, né? Porque o enoteísmo, no fundo, é reconhecer que existe um Deus que é mais importante que os outros. Ou seja, um Deus que é mais importante que os demais deuses do pânteon. Ou seja, um Deus que tem uma preeminência sobre os demais. E a monolatria, ela seria então uma experiência de culto, latria, né? Adoração, culto, veneração, mono, a um só Deus, né? Então a monolatria seria esse momento intermediário aonde, por reconhecer que existe um Deus que está acima dos demais, Israel, por causa desse caminho de revelação, presta um culto exclusivo a Deus, ao Deus dos seus pais. A monolatria seria sinônimo de um culto exclusivo, ou seja, em Israel não se podia cultuar outros deuses. Mas monolatria, culto exclusivo, um povo só pode cultuar o Deus X, não significa que não se aceite a existência de outros deuses. É porque aquele Deus é o nosso Deus, então nós temos uma aliança com ele, a gente só pode cultuar ele. Mas isso não significa que não existam outros deuses, né? Os deuses que protegem os outros povos, mas a nós, né? A nós protege o Deus de Abraão, né? O Deus dos nossos pais, ele protege
os filhos de Abraão, ele protege Israel, certo? Então, digamos, entre o politeísmo e o monoteísmo, existe essa etapa, muito provavelmente, de uma concepção de que, ainda uma concepção ligada ao politeísmo, existem vários deuses, mas pouco a pouco Israel, Abraão e os seus filhos vão compreendendo que o seu Deus é mais importante do que os outros. O seu Deus é mais poderoso do que os outros. O seu Deus está acima dos outros. E essa distância entre Deus, o Deus de Abraão e os demais vai crescendo. Vai ficando mais, cada vez mais, né, acima dos demais. Vai ficando cada vez maior. Até que vai chegar um ponto que vai se chegar à ideia de que, na verdade, os outros são falsos deuses, certo? E a monolatria, então, ela pode estar tanto no universo do politeísmo, porque justamente associada ao enoteísmo, um Deus que é o principal, que está acima dos demais. A monolatria pode ser digamos, um culto exclusivo a um certo Deus que faz parte do conjunto dos deuses, a um Deus que está, por exemplo, acima dos outros deuses, ou a monolatria também pode ser uma consequência lógica do monoteísmo. Evidentemente, se existe apenas um só Deus, eu só posso cultuar a ele. Se eu cultuar outro Deus, eu estou cultuando o nada, ou demônios, ou outras criaturas intermediárias, como os anjos, mas não o verdadeiro Deus, o único Deus, certo? Então, essa seria a etapa intermediária, né? Muito provavelmente Israel passou por ela. Mas eu queria fazer uma observação do ponto de vista arqueológico. Vocês sabem que eu tenho um carinho especial pela arqueologia. Estive em Israel fazendo alguns cursos de arqueologia, né? Não sou um arqueólogo, evidentemente, sou um teólogo, mas acompanho de perto, com muito carinho, esse ambiente arqueológico, né? Especialmente me refiro à arqueologia bíblica. E é muito interessante a gente perceber que nas escavações que existem em Israel, em todos os tempos, você sabe que um dos segredos da arqueologia é você fazer a estratografia. Então você chega, por exemplo, numa cidade antiga e você faz um buraco bem comprido para poder ver todas as etapas daquela cidade. A primeira cidade, que foi construída 1000 anos antes, a segunda cidade, que foi construída 300 anos depois, e assim por diante. Então se deve procurar os estratos dessa cidade, né? E a partir dos estratos você vai estudando a história da cidade, a história daquela presença, daquele povo, naquele lugar. Pois bem, os estudos que nós temos arqueológicos em Israel, em Jerusalém, inclusive, indicam em todos os estratos, ou seja, em todas as épocas de Israel, a presença de ídolos, presença de estatuetas que representavam outros deuses. Deusas, inclusive. Alguns deuses são, vamos dizer, representados com aspecto feminino, certo? Isso mostra que tudo aquilo que nós lemos nos profetas, de que os profetas acusam Israel de ser adúltero, usando a imagem do povo como uma esposa de Deus, Deus como esposo, e aí a idolatria, o culto a outros deuses, é apresentado como um adultério. Então, eles ferem a monolatria, eles cultuam, eles usam estátuas de outros deuses ao longo de toda a história. Então, todos os estratos, em toda a história de Israel, nós encontramos imagens idolátricas, né? Em Jerusalém, em outras localidades, ao sul, ao norte,
digamos, em todos os sites arqueológicos aonde nós temos, né, a presença comprovada de israelitas ao longo dos séculos. E isso mostra realmente que o problema da idolatria, do culto a outros deuses, foi um problema constante na história de Israel, certo? Então vamos passar para um próximo ponto. Interessante é notarmos que esse povo, inicialmente pequeno, fundamentalmente um clã, como a gente pode imaginar na época de Abraão, um pequeno grupo, né, de pastores, na verdade. E já no período, né, de Jacó, de José, um grupo um pouco mais extenso, um pouco mais amplo, né, também de pastores, né, um grupo seminômade, né, sem grande importância na época, tanto política, quanto social, quanto do ponto de vista econômico também. Então, esse povo que faz a experiência de ir ao Egito e de ficar sob dominação egípcia durante um período relativamente longo, né? E que depois é libertado por Deus dessa situação de cativeiro, né? De escravidão. Pois bem, esse povo que esteve no Egito, num país com uma religião muito forte, com um politeísmo tão acentuado, esse povo se manteve fiel à sua fé, né? A fé no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó. E é assim que Deus vai se apresentar para Moisés. Quando Moisés, já vivendo no ambiente dos madianitas, porque ele já tinha fugido para não morrer no Egito. Então ele se casou com uma filha de um sacerdote madianita, Jetro. Quando Moisés faz a experiência, né, da sarça ardente, o Deus ele se apresenta primeiramente a Moisés como o Deus dos vossos pais. Deus se apresenta como o Deus dos vossos ancestrais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, para que fique claro que é o mesmo Deus que se revelou e que tirou Abraão daquele contexto politeísta e que fez Abraão e seus filhos percorrerem um caminho de adesão à sua palavra, à sua vontade, de fé, de reconhecimento de que Deus os escolheu, fez uma aliança com eles e estava ao lado deles, falando e agindo em favor deles. Pois bem, Deus se apresenta a Moisés invocando toda essa história de revelação, essa aliança, né? Essa aliança entre Deus e o pai de Israel, por assim dizer, né? Abraão, o pai segundo a fé. Pois bem, então, no período de Moisés, ou melhor, até o Êxodo, Israel fica num contexto religioso politeísta, mas mantém a sua fé no Deus dos seus pais. E outro momento interessante é que depois da experiência do Egito, da libertação do Egito, a experiência do Sinai, a experiência do deserto, onde Deus renova a sua aliança com o seu povo, a aliança sinaítica, onde Deus vai formando o seu povo na fé, falando, dando-lhe o decálogo,
falando-lhe através de Moisés, seu servo, mas também agindo, dando ao seu povo vitórias importantes contra outros povos, dando ao seu povo a experiência de ver o mar se abrindo diante dele, dando ao seu povo a experiência de se ver alimentado pelo amor de Deus através do maná, ou das codornizes, ou saciado a partir da água que emana do rochedo, que flui de uma rocha. Então Deus ele vai falando e agindo, mostrando-se presente, acompanhando o seu povo, e esse acompanhar o seu povo fica inclusive quase que sacramentalmente visível para o seu povo através da tenda da reunião. O livro dos Números fala que no meio do acampamento de Israel se montou, né, um ambiente sacro com um santuário, onde havia o santo, com o candelabro de ouro, a menorá, a mesa com os 12 pães da proposição, que representava Israel, e o altar do incenso. E no Santo dos Santos, a Arca da Aliança, esse lugar, esse objeto sagrado que representa a presença de Deus entre os israelitas. Aonde dentro da Arca da Aliança, esse objeto de madeira de acácia revestido com lâminas de ouro, que é uma técnica evidentemente egípcia, tecnologia egípcia, com os anjos que estão numa atitude de reverência para com Deus, porque de certa forma esse objeto representa o trono de Deus, onde Deus senta e governa o seu povo, onde Deus senta para falar, para perdoar o seu povo, né? O caporet, né, em hebraico é a tampa, né, da Arca da Aliança, e é o lugar onde Deus senta, né, lugar santo. Por isso São Paulo faz referência ao caporete nos seus escritos, e você pode aprofundar isso lendo o livro do padre Casalenho sobre São Paulo, né? Mas, indo adiante, então, é importante a gente ver que esse povo, né, percorre esse caminho do deserto, vai sendo formado, recebe o dom do sacerdócio, né, um sacerdócio instituído, um sacerdócio ungido pelo próprio Deus para o serviço do povo, recebe o dom de um culto específico, né, para que ele vá cultuando apenas a Deus, cultuando exclusivamente a Deus, reconhecendo que só Deus é todo-poderoso, que esse Deus é o Deus que criou todas as coisas, que esse Deus é o Deus que pune os maus e premia os bons, né? Que esse Deus ele ama o seu povo, que esse Deus vai estar do lado do seu povo ao longo de toda a história, né? Que esse Deus quer o bem do seu povo. Pois bem, então, quando esse povo chega lá na Terra Prometida, e aí a gente entra nessa passagem de Moisés para Josué, ele vai se deparar então com uma realidade politeísta de novo. Os cananeus que estão por todos os lados são politeístas, né? Existe a divindade suprema do panteão cananeu, que é chamado de El, e aí com certeza você já entendeu, esse El na língua hebraica, né, é muito presente, né? Vai ter esse termo El, provavelmente vai influenciar muito a religiosidade de Israel, né? Que também é conhecido como Elion, o Deus Altíssimo, o Deus que está acima dos demais deuses, né? Esse Deus dentro do panteão cananeu, esse Deus muitas vezes é apresentado como tendo uma esposa, né? Tem uma deusa que se casou com ele, por assim dizer,
E ele tem seus filhos. Entre os seus filhos a gente encontra, né, Baal. Então tem vários Baals, na verdade. Baalim seria o plural no hebraico, né? Então existem esses Baals. O Baal, por exemplo, do trovão. O Baal também é associado à ideia da fecundidade, né? Importante para a agricultura, né? Então, eles tinham uma série de deuses, de cultos, né, de sacrifícios feitos a esses deuses. Existia a esposa de El, era a deusa do mar, né? Em outras mitologias de cananeus, El se casava com a cidade X, com a cidade Y. Por exemplo, lá nos fenícios, né? El se casa com Beirute, que é a capital do Líbano até hoje. Então, para dizer que El cuidava daquela cidade, aquela cidade era como se fosse a esposa de El, de Deus. E aí, muito provavelmente, houve um intercâmbio cultural, né? Assim como houve econômico, político, houve um intercâmbio cultural e religioso também entre Israel e os cananeus. Israel se esforça para manter pura a sua religião, mas é praticamente inevitável que haja um influxo cananeu na vida de Israel, na concepção religiosa de Israel. Afinal, Israel está cercado por cananeus de todos os lados. Certo? O nome, por exemplo, Elohim. Vocês que já estão estudando o Antigo Testamento, já viram que no Antigo Testamento existe o que se chama de teoria, né, das fontes, que tenta explicar, digamos assim, a constituição do Antigo Testamento a partir de 4 fontes principais. Existe a fonte yavista, existe a fonte eloísta. E a fonte eloísta se caracteriza, a gente identifica essa fonte normalmente pela presença justamente desse termo Elohim, que é um termo que designa o Deus de Israel. Só que essa finalização in designa um plural. E é um pouco estranho, né, a gente chamar Deus com a finalização de plural no final, especialmente se a gente está num contexto de caminhando na direção de um monoteísmo, de um só Deus, porque um plural. E aí, muito provavelmente, esse plural é interpretado por teólogos, por estudiosos, né, como um plural de majestade, né? Ou seja, é um modo de dizer, prestem atenção, que o Deus de Israel vale por todos os Els, por todos os outros deuses. Todos os outros deuses cananeus, deuses plural, El é o singular. Então a gente poderia pensar numa formulação com in no final. Então, por exemplo, Elohim. Então nós poderíamos dizer que essa forma de chamar o Deus de Israel Elohim, com plural, na verdade indicaria a grandeza desse Deus. O Deus de Israel vale por todos os outros deuses. Ou, até melhor dizendo, o Deus de Israel está acima de todos os outros deuses. O Deus de Israel vale mais do que todos os outros deuses. Enquanto os outros precisam de muitos deuses, plural, nós precisamos de um só Deus. E esse nosso Deus faz tudo o que os outros deuses fazem. Então seria um modo de mostrar a grandeza
do Deus de Israel usar esse plural de majestade. Deu para entender? Espero que sim. Tá bom? Então essa é uma ideia que se encontra hoje nessa análise que se faz, por exemplo, do termo Elohim, nessa tradição tão antiga que ajuda a compor especialmente o Pentateuco, mas até mais do que o Pentateuco, boa parte do Antigo Testamento, que é a tradição eloísta, certo? Não podemos deixar de esquecer nesse caminho esse momento de analisar um texto que é fundamental para Israel, que a gente poderia mais ou menos comparar com a importância que tem o credo para nós. O credo, por exemplo, niceno-constantinopolitano, o credo apostólico, que de certa forma diz a nossa identidade de cristãos, de católicos, né? Pois bem, em Israel existe um texto que é, entre aspas, equivalente a isso, que diz a identidade de Israel de um modo muito claro. É um texto muito, vamos dizer, apreciado e muito importante para a identidade de Israel. E esse texto é Deuteronômio 6, do versículo 4 a 9. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Os mandamentos que hoje te dou serão gravados no teu coração. Tu os inculcarás a teus filhos e deles falarás, seja sentado em tua casa, seja andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Atá-los-ás a tua mão, como sinal, e os levarás como uma faixa frontal diante de teus olhos. Tu os escreverás nos umbrais e nas portas de tua casa. Então, eu vou começar aqui falando um pouquinho do final. Mas aqui se diz que esse texto tem que ficar nos umbrais e nas portas de tuas casas. Quem já entrou na casa de um judeu ou numa sinagoga sabe que logo na porta tem uma caixinha pequenina que traz normalmente uma letra que é o Shin, né? Uma letra hebraica, que é a primeira letra do Shema. Ouve, Israel, certo? Shema, ouve. Pois bem, esse objeto, essa caixinha, dentro dela tem um rolinho com a palavra de Deus e aparece justamente ali dentro, escrito, esse texto de Deuteronômio 6, 4 a 9, certo? E essa caixinha se chama mezuzá, no plural mezuzot. A mezuzá, então, é essa caixinha que pode ser de cerâmica, de metal, e normalmente tem o sim, essa letra, shin, e dentro tem o rolinho com a palavra de Deus. E um judeu, ele toca antes de entrar na casa, antes de sair, antes de entrar, ele toca esse objeto para ele sagrado, tá bom? Então, em Israel você vai encontrar isso em todo lugar. As mezuzot. Mezuzá no singular. Pois bem. E no final também se descreve o quê? Fala-se de correias que têm que ser atadas como sinal dessa fé em um único Deus, colocadas, né, na mão e também colocadas na cabeça, na fronte, na testa. Se você olhar na internet, procurar judeus ortodoxos rezando, você vai ver que muitas vezes eles usam essas faixas de couro preta que eles amarram ao longo do braço, né, do braço esquerdo, que é o braço do coração,
E nessas faixas fica uma caixinha aqui na altura da mão, que também tem um rolinho lá com a palavra de Deus. E eles botam também aqui na testa, né, junto com o quipá, com o chapéu deles, eles também botam aqui uma outra faixa que também tem uma caixinha preta, também com um trecho da lei lá dentro. Então eles fazem as orações deles, normalmente recitando e subindo e descendo, assim, num movimento, vamos dizer, de adoração, com essa indumentária, com essas vestes, né? Tá certo? Também usam uma espécie de chale, né? Que é o talit. É um chale também normalmente com inscrições religiosas, que ele usa também para rezar e ora. Em alguns momentos ele cobre a cabeça, em outros momentos fica aqui no ombro esse talit. Tá bom? Então vejam como esse texto é tão importante que influencia diretamente o modo de rezar e influencia toda a vida judaica, porque em todas as portas de judeus nós temos a mezuzá. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Tu deves amar a Deus de modo absoluto, total, completo, só a Ele. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Em hebraico, o texto seria Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai nosso Deus, Adonai Errad. O Senhor é único. O Senhor é único. Adonai Errad. Então, o texto, ele diz claro, é uma profissão de fé em um Deus, que é o Deus de Israel, e esse Deus é único, ou seja, não há outro Deus fora dele. Então, esse texto é como se fosse o credo do monoteísmo de Israel. E essa verdade é tão importante, é tão fundamental, que Israel tem que transmiti-la aos seus filhos. Na hora de deitar, ele deve dizer isso, proclamar isso. Na hora de acordar, de levantar, ele deve dizer isso. Ele deve colocar essa verdade dentro da mente, dentro do coração dos seus filhos, inculcar isso. Deve falar dessa verdade sentado na sua casa ou andando pelo caminho, sentado ou de pé, em casa ou fora de casa. Ou seja, essa verdade é a verdade central da fé, e como a fé é o elemento central da vida, essa verdade é, no fundo, o elemento central da vida de um israelita. Por isso ela deve estar na mão, no operar, na cabeça. Ela deve estar na porta da casa para identificar quem é que mora ali, a fé daqueles que ali moram, para quando a gente estiver em casa, entrar em casa, a gente recorda isso, e quando sair de casa, recorda isso. Né? Então é um texto muito forte, onde fica claro a unicidade de Deus. Só há um único Deus, e esse Deus é o Deus de Israel. Por isso, escuta, deixa essa verdade entrar no teu coração, adere a essa verdade, acolhe, vive essa verdade e proclama esta verdade. Então, Deus único se revela como Deus criador de todas as coisas. Esse Deus único, como a gente lê lá em Êxodo 19:15, ele é dono de toda a terra. Isso Israel vai aprendendo no deserto. Caminhando no deserto, Deus vai mostrando, eu não sou só o Deus lá vamos dizer, daquela região dos cananeus, né, daquela região entre o mar Mediterrâneo e o Rio Jordão.
Eu sou o Deus que criou todas as coisas. Eu sou o Deus dos desertos, o Deus das montanhas, o Deus que pode vencer no Egito, o Deus que pode vencer os madianitas, o Deus que pode vencer os amalecitas, o Deus que pode vencer, né, os cananeus, que vão estar lá do outro lado do Jordão, quando Israel, liderado por Josué, entrar na terra prometida. Então, esse Deus, ele não vence só lá na montanha dele, na região dele. Ele é o Deus que criou todas as coisas, é o Deus que está acima, né, de todas as outras forças. Esse Deus vai ficando cada vez mais claro para Israel que ele está muito acima das outras divindades e que ele pode dar a vitória para Israel sempre que Israel precisar, sempre que Israel confiar nele, certo? Então, nesse caminho, Israel vai sendo formado na direção do monoteísmo e, nessa etapa do deserto, não se aceita o culto a outros deuses. Como eu disse, o culto a outros deuses vai acontecer, vamos dizer, de uma forma pecaminosa no seio de Israel ao longo de praticamente toda a história do Antigo Testamento. Mas não é aceito publicamente isso, né? Quer dizer, religiosamente não se aceita isso, publicamente não se aceita isso, mas o pecado existe e muitos em Israel, não poucos, muitos cultuavam outros deuses, né? Então havia sim um monoteísmo prático. Eu vou ler aqui na página 39 do livro, tá bom? Final, último parágrafo. Um tal monoteísmo prático, em suma, pode ter sido ofuscado no contato com os cultos estrangeiros por um longo tempo. Este monoteísmo prático não foi teorizado, mas recordemos que já o profeta Elias fez com que todo o povo professasse convictamente: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então, é um caminho que a gente poderia dizer que a ideia de um monoteísmo assim seria, para muitos autores, né, uma ideia assim do pós-exílio, certo? Pós-exílio. Então, mas ao longo da história, Israel vai crescendo nessa convicção de que realmente Deus, o seu Deus está muito acima dos demais e só ele que merece o culto de Israel. E o culto de Israel deve ser exclusivo, né, monolatria para Yahvé, né, para o Deus de Israel. E essa experiência lá de Elias, a experiência com os profetas de Baal, e aí a gente vê justamente a religião dos cananeus, que é muito parecida com a religião dos fenícios, e no caso a esposa do rei de Israel, naquela época, que era o Acabe, a Jezabel, ela era, vamos dizer, de origem fenícia, né? E por isso ela traz com ela toda essa religião dos fenícios, uma religião muito parecida, como eu disse, com a dos cananeus, aonde se cultua muito Baal, porque Baal é o deus da fecundidade, é o deus da chuva, é o deus da tempestade, é o deus que faz, vamos dizer, com a chuva, o solo ficar fecundo e assim a agricultura ser favorável a Israel. E vai haver um verdadeiro combate entre os sacerdotes, os profetas, né, de Baal e Elias, aonde eles vão se mostrar incapazes de fazer com que o seu Deus faça descer fogo do céu e consumir os sacrifícios. E Elias, diante de todo o povo, vai humilhá-los e rezando, reconhecendo o poder de Yahvé, ele vai humilhar, digamos, os seguidores de Baal.
né, mostrando que só Yahvé é o verdadeiro Deus. Só Yahvé tem o poder necessário para realizar esses prodígios em favor do seu povo. Você pode ler isso em 1 Reis 18:39. No século VI, através do Deutero Isaías, o Deutero Isaías é o segundo Isaías, para quem não sabe, o livro do profeta Isaías é muitas vezes dividido em 3 partes. Os 39 primeiros capítulos são o que nós chamamos de proto-Isaías, o primeiro Isaías, enquanto do capítulo 40 ao 55 é o que nós chamamos de Deutero Isaías. E do capítulo 56 ao 66, o trito Isaías, o terceiro Isaías. Provavelmente essas 3 partes da profecia de Isaías vêm de épocas diferentes, né? Isso é a teoria mais aceita hoje, porém vamos deixar de lado essa teoria e vamos ver aqui o texto de Isaías 43, 10 a 11. Então, no Deutero Isaías, Deus afirma: nenhum Deus foi formado antes de mim, e não haverá outro depois de mim. Fui eu, sou eu o Senhor, não há outro Salvador a não ser eu. Então ele está justamente se contrapondo às ideias do politeísmo, onde existe essa ideia de um Deus primeiro, esse Deus primeiro tem filhos, tem uma esposa, e esses filhos então eles são deuses, mas vamos dizer assim, num segundo patamar, né? Porque houve um momento em que eles não existiam, e eles devem a existência deles ao primeiro Deus. Por exemplo, Baal deve a existência dele a El, tá bom? Isso acontecia também, vamos dizer, no panteão grego, ou no panteão romano, onde tem Zeus, tem os seus filhos, né? Bom, então esse é um texto onde Deus diz: olha, eu não vim de outro Deus, eu não sou filho de um outro Deus, não tem um Deus antes de mim, e nem vai ter um Deus depois de mim. Eu não vou ter os meus filhos deuses, os meus deuses filhos. Eu sou um só Deus, né? Então eu sou o Salvador, o Senhor. Só existo eu, né, como Deus. Então vejam que justamente nesse período ali em torno do exílio, esse texto confirma que Deus ele vai conduzindo o seu povo na direção do monoteísmo, né? Então, a fé em um único Deus foi sempre um elemento distintivo de Israel. Ou seja, desde Abraão até as vésperas da encarnação do Verbo, Israel vai trilhar um caminho na direção dessa fé em um único Deus. Essa fé que vai, vamos dizer, sendo vivida ao longo de um caminho histórico longo, árduo, com muitas falhas da parte do seu povo, do povo de Israel, aonde Deus vai sendo fiel e Israel vai sendo infiel, aonde Deus vai sendo muito paciente na condução de Israel, no exercício do perdão as infidelidades cometidas pelo seu povo Israel. E é interessante que Israel, apesar de todos os ambientes aonde ele se encontra, Egito, depois cananeus, depois no próprio exílio, vamos dizer que a nata de Israel vai ser levada para a Mesopotâmia, né, lá para a Babilônia, e lá vai se deparar de novo no interior de um contexto politeísta, mas lá a fé de Israel no único Deus vai até, por causa do sofrimento, por causa, né, do reconhecimento do seu próprio pecado, vai até amadurecer em certos aspectos.
né? E o período pós-exílico vai, digamos, ser caracterizado por novos passos na direção dessa vivência monoteísta, né? E pensem, por exemplo, também no período dos Macabeus, né? Da influência grega, já ali no 3º século antes de Cristo. É um período super delicado, né? Depois de Alexandre Magno, porque Israel vai ser objeto de domínio, né, dos ex-generais de Alexandre Magno, e Israel vai se ver sendo pressionado a aderir a certos costumes sociais, religiosos, pagãos. E isso vai fazer com que ecloda uma revolta contra esses dominadores, né? Os israelitas zelosos pela tradição, né? Tendo no coração zelo pela tradição, vão, né, se revoltar e vão fazer guerra realmente aos dominadores de cultura, vamos dizer assim, grega. Porque eles não aceitam aquilo que lhes é imposto, né? E principalmente porque a razão, digamos, o estopim é que eles querem obrigar os israelitas a adorarem outros deuses. E os israelitas não vão se prostrar diante de outros deuses, né? Então vejam que eles estão dispostos naquele momento a morrer, a lutar, a guerrear para não, digamos, sucumbir à idolatria. Então é um momento muito especial da história que você pode ler no 1º e 2º livros dos Macabeus. Você pode acompanhar um pouco as descrições, as narrações desse período, dessa revolta, né, contra a dominação, digamos, dos gregos. Segundo ponto do nosso dessa reflexão sobre o Antigo Testamento é a potência e a transcendência de Deus. É interessante porque em Israel vão se conjugando ao longo do caminho duas ideias. Por um lado, Deus é transcendente, Deus é invisível, Deus digamos, é todo-poderoso. Nós sabemos que, para dar uma ideia, no exemplo da transfiguração de Jesus, os discípulos, eles caem por terra, né? Eles ficam tão assustados diante do que eles estão vendo, que eles, muito provavelmente, de certa forma, eles cobrem o rosto. E a iconografia, ela mostra isso, né? A iconografia mostra os discípulos caídos por terra e alguns cobrindo o rosto, né? Por quê? Porque em Israel havia essa concepção de que um israelita não podia ver a Deus. Deus era tão poderoso, tão impressionantemente superior a tudo aquilo que existia na terra, que se o israelita visse a Deus, ele morria. Então ver a Deus significaria morrer, né? E, digamos, isso traduz um pouco essa noção da transcendência divina. Deus está muito acima de tudo aquilo que existe aqui na terra. Deus está no céu. Deus está acima de tudo aquilo que existe, das montanhas, dos planaltos, das flores, dos mares aqui da terra. Deus está acima de tudo aquilo que foi criado. Então essa é a ideia da transcendência divina. Por outro lado, em Israel a gente vai vendo que a experiência que ele faz com Deus é de um Deus muito concreto na história. Um Deus que fala e que age na história. Um Deus que fala através de Moisés, que fala através dos profetas, mas um Deus que age também através de Moisés, dos profetas,
um Deus que fala e age através dos reis, dos sacerdotes. Então, um Deus muito concretamente presente, né? E essa presença de Deus na história faz com que Israel compreenda que Deus está, de certa forma, presente em todo lugar também. Que Deus não está limitado a uma geografia específica. Não é o Deus de uma cidade, o Deus de uma montanha, não é o Deus de um lugar X ou Y, né? De um continente, de uma ilha. Mas é um Deus que está presente em todo canto. Um Deus que acompanha o seu povo na história. Então, um Deus que fala ao faraó no Egito. É um Deus que acompanha o seu povo no exílio da Babilônia. É um Deus que faz o caminho com o seu povo no deserto até a conquista da Palestina. Então, é um Deus que está em todo canto. No mar, no ar, na terra. Isso não é panteísmo, não. Mas Israel vai percebendo que aonde quer que ele vá, Deus está ali presente, né? E então essas duas ideias, elas caminham juntas. A transcendência de Deus, por um lado, e por outro lado, uma espécie de, não é um conceito filosófico ainda em Israel, mas é uma experiência que Israel faz concreta, que vai conduzir depois a um conceito, digamos, religioso, filosófico, que é que Deus está presente em todo lugar, certo? Deus não se confunde com a árvore, Deus não é a árvore, Deus não é a montanha, mas Deus está presente lá na montanha, Deus está presente. Isso na teologia hoje a gente chama de teologia, de presença de imensidade. Essa presença de Deus em tudo que existe, que não é panteísmo, que o panteísmo seria a árvore é Deus. Não. A presença de Deus em todos os lugares, essa onipresença de Deus, está baseada no fato de que todas as coisas que existem foram criadas por Deus. E elas participam do ser de Deus. Existe graus de... Elas, de certa forma, elas são sustentadas por Deus na existência. Então Deus é como se a mão de Deus estivesse em tudo que existe, sustentando tudo que existe na existência, na sua existência específica, certo? Então Israel vai fazendo essa experiência. De um lado, Deus absolutamente transcendente. Eu não posso representar esse Deus, porque Deus está acima de todas as formas de representação. Deus está acima de tudo que existe. Por outro lado, Deus está presente em tudo que existe. A presença de imensidade, como diríamos na nossa teologia hoje. E essas duas realidades andam juntas na história de Israel, porque Israel experimenta concretamente esse Deus que fala e age, mostrando a sua onipotência, que está acima de tudo, e mostrando a sua onipresença, que está presente em todo lugar. É um Deus que não é o Deus de um lugar, mas é o Deus que criou todas as coisas, que está presente em todos os lugares, e por isso acompanha o seu povo, mostrando o seu poder, ele que está presente em todo lugar, certo? Então, o poder de Deus, essa onipotência divina, revela que Deus está acima da natureza. Enquanto os cananeus veem o trovão como um Deus, os israelitas sabem que um trovão, coitado, não pode nada diante de Deus. Deus é muito maior do que o trovão. Enquanto, de repente, alguns povos veem a chuva ou a seca como deuses, Israel vê Deus como superior à chuva e à seca. Ou seja, Deus é o Deus que criou os desertos, que criou os jardins, que criou a chuva, que criou as águas.
as águas que estão na terra, os mares, os oceanos, e as águas que estão no céu, como eles pensavam, nas nuvens, né, que caem através da chuva. Certo? Então, esse Deus onipotente e onipresente, ele age concretamente na história de Israel, através de manifestações. Nessas manifestações de Deus, muitas vezes acontece, né? Fogo, trovão, terremoto, né? Chuva forte, ou vento que parece que vai quebrar as pedras. Isso é uma teofania. Mas Israel sabe que Deus não é o trovão, Deus não é a chuva forte, Deus não é o vento que vai quebrar a pedra, Deus não é nada disso. Deus está acima de tudo isso. Essas realidades são como sinais. É como, para usar uma imagem da nossa realidade, do Círio de Nazaré, dessa festa mariana tão importante, tão bonita aqui da nossa terra, Belém do Pará. Nós sabemos que a procissão vai passando e os fogos vão indicando que a imagem de Nossa Senhora está chegando, ou que ela está em um determinado ponto, ou que ela está saindo, né? Os movimentos, muitos movimentos do Círio, a gente conhece pelos fogos. Então, esses fogos de artifício, esses trovões, esses terremotos, tudo esses fenômenos naturais que Deus associa a sua manifestação como modo de dizer que ele está presente ali, não são Deus. São apenas um sinal de que Deus está presente naquele lugar. Tá bom? E aqui eu queria citar 2 textos, né? Ou 3 talvez. 1 Reis 8:27. Mas será verdade que Deus habita sobre a terra, se o céu e os céus dos céus não vos podem conter, quanto menos esta casa que edifiquei. Esse texto aqui é justamente um texto que fala do templo de Jerusalém, da inauguração do templo, por assim dizer. E para os israelitas, Deus habitava no templo, mas ao mesmo tempo que ele habitava no templo, ele estava presente no meio do seu povo, porque ele ama o seu povo, porque ele fez uma aliança com o seu povo. O texto deixa claro que Deus não fica restrito ao templo. Por quê? Porque Deus, ele criou o céu e os céus. Dentro da visão de Israel existem, inclusive, céus. Tem vários céus, né? São Paulo fala disso, né? Na segunda carta aos Coríntios, né? Ele fala que ele foi levado ao último dos céus, ali aonde Deus habita, né? Que é o céu mais alto de todos. Pois bem, esse texto deixa isso claro, né? Deus, ele não cabe nesse céu que a gente vê aqui na terra. Deus não cabe nem na terra. Deus é maior do que a terra, é maior do que o céu, é maior do que tudo que existe. É claro que ele não fica restrito, limitado ao templo. Ele está presente ali, mas ele é muito maior do que o templo. É muito maior do que uma casa construída por um rei, mesmo sendo o rei de Israel. Deuteronômio 4:7. Haverá com efeito nação tão grande, cujos deuses estejam tão próximos de si, como está de nós o Senhor nosso Deus, cada vez que o invocamos? Esse texto deixa claro nessa presença de Yahvé no meio do seu povo, né? A presença de Adonai no meio do seu povo. Os outros povos têm os seus deuses, mas nenhum deles é tão próximo, está tão presente na vida do seu povo, age tanto em favor do seu povo como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus do Sinai, o Deus de Israel. Certo? Salmo 139, versículos 7 e 8. Para onde irei, longe do vosso espírito? Para onde fugir, apartado do vosso olhar? Se subir até os céus, ali estareis.
Se descer à região dos mortos, lá os encontrareis também. Esse texto justamente mostra que para onde quer que a gente vai encontrar Deus. Podemos encontrar Deus aqui onde estamos ou fugindo para outro lugar. Podemos tentar fugir de Deus, mas para onde quer que vamos, para onde quer que nós formos, nós estaremos sob o olhar de Deus. Deus estará por ali também. Se eu subir aos céus, Deus estará ali. Se eu descer ao Sheol, também Deus estará ali. Então Deus estará em todo canto, né? Deus está em todo canto, né? Então podemos encontrar Deus em todo lugar. Ele não está restrito a um lugar específico, a uma montanha, a uma região, não. A um rio, não. Terceiro ponto, Deus pessoal. Então nessa experiência de Israel com o seu Deus, Deus ele vai se mostrando, né, como uma pessoa. Entendeu? Aqui eu não quero dizer que Israel formulou conceitos filosóficos sobre o que é pessoa. Não, calma. Mas a experiência de Israel com Deus faz com que Israel vá compreendendo que Deus é um ser pessoal, sim. Israel não tinha as ferramentas filosóficas para designar Deus como um ser espiritual pessoal. Mas a gente pode dizer que o conteúdo dessa noção, mais tarde filosófica, teológica de pessoa, esse conteúdo já está presente na experiência de fé de Israel. Então Israel vai compreendendo que Deus é um sujeito pessoal. Não é apenas uma força cósmica, não é apenas uma causa primeira de tudo o que existe, não é apenas uma entidade imanente ao mundo, mas é um ser que conhece e que reconhece, é um ser que fala, que se dirige aos homens com liberdade. Ele quis se revelar, ele trata o homem como um amigo, né? Abraão como um amigo. Ele estabelece um relacionamento. Ele muitas vezes, né, se revela usando imagens para que nós entendamos o seu amor por nós como um pai, como uma mãe. Um pai e uma mãe não são forças abstratas. Como um esposo, né? Um Deus que vai se manifestando a sua justiça, que é misericordioso, que tem compaixão, que é bom, que exercita a sua bondade. Usa até as imagens do ciúme, né? Da ira divina, que é um conceito que eu remeto vocês aos dicionários de teologia bíblica, que não é pecado, não. A ira divina é que Deus ele não deixa claro que ele não convive com o pecado, com o mal. Certo? Então Deus ele vai revelando, como diz Piero Coda, ele vai revelando desde Abraão o seu ser pessoal. Ele, por um lado, ele é amigo, né, de Abraão e de seus filhos. E, por outro lado, ele é o Deus de Abraão e de seus filhos. Então, o Deus de Abraão e de seus filhos, esse Deus todo-poderoso, transcendente, mas esse Deus que é amigo de Abraão e de seus filhos, é um Deus presente que acompanha Abraão e os seus filhos na história, que ama, que é companheiro, que é onipotente e que é onipresente, vai acompanhando em todo lugar, né? Está em todo lugar, mas que está de modo especial ao lado do seu povo, caminhando com o seu povo na história, abençoando o seu povo, iluminando o seu povo, formando o seu povo para aquilo que virá, para a encarnação do Verbo, né? E aí a gente chega num outro ponto, né? Depois de falarmos, né, dessa experiência
primeira, da unicidade de Deus, e aí nós tocamos em 3 pontos, a ideia do monoteísmo em Israel, com a fase intermediária do enoteísmo e da monolatria. Falamos de Deuteronômio 6, 4 a 9 também. Falamos também da potência e da transcendência de Deus. E fizemos referência ao fato de que Deus vai formando o seu povo para entender que Ele está presente em todo lugar também, a onipresença. Falamos de Deus que vai revelando o seu ser pessoa, né? A sua, entre aspas, personalidade divina. E agora chegamos a um segundo ponto, a revelação do nome de Deus. Então, nas páginas do Antigo Testamento, constata-se 2 formas nominais que são utilizadas para denominar Deus. Cada uma delas corresponde a uma certa experiência, uma certa concepção de Deus a partir da revelação. Uma delas nós já falamos, é Elohim, e vimos a relação com o termo El. No Antigo Testamento, muitas vezes se fala de El, para se falar de um Deus qualquer, né? Mas às vezes também se usa o termo El para se falar de Deus, o Deus de Abraão. Mas na tradição eloísta se usa, né, abundantemente essa expressão Elohim, e nós já explicamos esse plural, que seria um plural de majestade. O outro termo é o tetragrama santo, ou seja, nós normalmente em português teimamos em chamar Deus de Yahvé. Só que essa pronúncia é hipotética, a gente não sabe se era realmente essa a pronúncia do nome de Deus. Porque, pelo que se sabe, se perdeu no fundo aquela que era a pronúncia, a antiga pronúncia. Aí, claro, se tenta reconstruir a pronúncia dessa forma que é proposta como Yahvé. Mas há dúvidas sobre se realmente é essa a pronúncia original do nome de Deus. Então, muitas vezes eu vou usar o termo tetragrama. Tetragrama, tetra 4, quer dizer, é o nome com 4 letras, tá certo? Que é o nome de Deus. No rabinismo judaico, Deus muitas vezes é chamado também com o termo Ha-Shem. Shem é nome, ou seja, Ha é o artigo definido. Então seria Deus é conhecido também como o nome, Ha-Shem, tá? Mas vamos ver, primeiro, o significado bíblico de nome. Qual a importância dentro do Antigo Testamento do nome, né? Conhecer o nome, o que significa o nome no Antigo Testamento.